Fala, Batera, aqui quem fala é o professor João Apolinário. Eu tenho um comunicado muito importante para você que gosta de bateria. Esse comunicado precisa ser dito antes da aula, porque senão a gente vai extrapolar tudo. Ao longo desse final de mês, entre os dias 26 de maio e 4 de junho, vai estar acontecendo a Podrums Sessions, que é um evento meu e da escola de bateria 100% online, 100% gratuito, focado nos aprendizados técnicos da bateria e estudos para quem quer ser o melhor batera, para quem quer aprender do zero, para quem quer evoluir aquilo que já aprendeu e para quem às vezes fica olhando para todo mundo aprendendo e fica com o olhinho brilhando, sabe? Fica com a mão coçando querendo aprender, mas nunca teve oportunidade. Esse evento, ele é gratuito, focado nos bateristas que desejam começar para depois alcançar a independência na bateria, seja profissionalmente, seja por hobby, ou seja até por um desafio. Então, se você quer participar, eu vou deixar o link aqui na descrição falando sobre o evento e eles vão acontecer entre o dia 26 de maio e 4 de junho. Os eventos serão fechados, não vai ser aberto aqui na rede social, certo? Então, clica no link, faz o seu cadastro e você vai ser notificado primeiro. Mas vai ser somente esses dias. As aulas vão ser abertas dentro desse tempo e encerradas também dentro desse tempo, para depois nós fazermos os processos de matrícula da galera que quer se inscrever e estudar de verdade. Beleza? Feito o comunicado, vamos seguir a programação normal. Então vamos lá, batera. Hoje nós vamos falar sobre coordenação motora na bateria. Caso você nunca foi apresentado a algo semelhante a essa geringonça que eu tenho aqui do meu lado, isso aqui nada mais é do que uma bateria praticável. Esse aqui é o meu objeto, onde eu estudo tudo o que eu preciso sobre música. Sim, exatamente isso. Tudo que eu preciso aqui nada mais é do que um fone de ouvido, conteúdos que me ajudem a trabalhar coordenação e tempo. Sim, eu vou precisar de um tempo para marcar o meu progresso, porque senão eu vou ficar brincando aqui, estudando qualquer coisa e no final eu não vou perceber se eu tenho progresso. Então, antes de mais nada, eu preciso apresentar essa minha bateria praticável aqui. Esse aqui é o meu pad. Eu tenho um pad solitário que eu saio para lá e para cá e levo onde eu quero, que é esse aqui. E eu tenho uma bateria totalmente projetada para os estudos. Então eu tenho marcação de chimbal, caixa, tons. Caso eu queira trocar um por prato, eu imagino tudo aqui e projeto tudo aqui. Também trabalho com os pedais, trabalho com pedal simples. E aqui eu faço as combinações para que isso aconteça como se fosse uma bateria comum. Para a galera que é mais atual, para a galerinha que é mais nova, eu já estou na casa dos 30 e poucos mais, sabe? Eu estou entrando nessas regras novas aí, então às vezes confunde um pouco. Mas, mudando a questão da idade, é importante você entender o seguinte. Se você quer uma bateria comum, aquela bateria acústica, que tem sons, que tem pratos, uma das coisas que você precisa entender, batera, é que você precisa de espaço. Eu quero uma bateria? Sim. É ótimo. Não tenho o que dizer. Porque quando eu vou para o estúdio tocar na minha bateria, isso você pode pesquisar nos outros vídeos, lá eu tenho espaço, lá eu tenho tempo, lá eu tenho liberdade para buscar o som que eu quiser. Aqui eu preciso trabalhar dois pontos extremamente importantes. Um é o conhecimento, que eu adquiri ao longo dos anos, e a outra é a coordenação, porque se a gente não praticar a coordenação, as coisas ficam meio bagunçadas, não flui, você precisa olhar sempre para o instrumento para tocar. E a fluência, ela faz você não pensar muito, sabe? Às vezes você está rápido ali, mas o raciocínio está devagar. E por que eu digo isso? Porque sua cabeça não vai pensar muito na hora que você estiver fazendo os estudos. Se você faz com muita frequência, com consistência, o seu cérebro ele meio que desliga aquela parte, sabe? É tipo piscar. Você não fica pensando, a cada 5 segundos eu vou piscar, senão meu olho vai secar. Chega uma hora que o seu corpo pensa por conta própria.
Então você deixa de ficar pensando em excesso para fazer algo. Essa é uma das táticas, uma das ferramentas que eu uso dos meus métodos que eu vou apresentar e apresento também na minha escola. Mas voltando, ter um pad, seja simples, seja complexo, é muito importante para desenvolver a sua coordenação. Uma das coisas mais importantes que eu digo na escola, e um pouco aqui também, é que é importante estudar rudimentos. Porque quando você vai estudar um rudimento, seja ele qual for, é importante você entender que ele vai ser usado como as suas palavras na comunicação. Se você conhecer poucos deles, você vai ter pouca fluência. Então, quando você vê grandes bateristas, grandes nomes da música, fazendo aquele espetáculo, eles tiveram um ambiente prático um pouco semelhante como esse. Ou tiveram um grande estúdio para tocar lá, né, a garagem de casa quando é grande, né, você faz todo aquele aparato de saber usar o espaço que você tem. Mas caso você tenha um quartinho pequeno, um mini estúdio, o que acontece? Você precisa usar a condição que você tem. Então, antes de qualquer coisa, pense na qualidade que você vai ter no seu aprendizado e não no espaço. Porque acontece de você ter um instrumento, ter o espaço, mas não sabe por onde começar. E não sabe quais são os próximos passos depois de ter uma bateria, ter um par de baquetas, e aí perde o tesão, sabe? Não funciona. Uma das coisas mais importantes que eu recomendo é você trabalhar com tempo e conteúdo diante do pad ou diante da bateria. É muito importante você dominar o estudo de qualquer rudimento e trabalhar ele com coordenação. Uma das coisas mais importantes que eu digo quando a questão é rudimento é você entender que, primeiramente, funcionam as mãos. As mãos, elas vão ter que ter controle da situação e você vai ter que tocar com fluência. Quando você toca um rudimento simples como esse, esse rudimento é o paradiddle. Quando você toca o paradiddle, você precisa entender a coordenação básica dele. E essa coordenação básica é o clássico que vai fazer você entender um pouco do vocabulário do músico para depois evoluir aquele vocabulário. Porque quando eu toco aqui, eu preciso trabalhar uma visão. Quando eu toco aqui, eu preciso trabalhar outras visões. Então, uma das coisas mais importantes quando você vai tocar, seja num pad, seja em uma bateria acústica, seja em uma bateria eletrônica, você precisa entender que aqui muda completamente o campo de visão. Porque as coisas aqui elas ficam um pouco mais complexas. Vou mostrar para você um exemplo desse mesmo rudimento que a gente usou aqui, que é o paradiddle, só que com um pouquinho mais de complexidade. Então eu venho, me ajusto, deixo as coisas um pouquinho mais de lado. Como isso aqui já está projetado para o meu corpo, para mim não é um sofrimento, mas é um pouco mais complexo para você que está assistindo. Então vamos lá. Agora vamos dar uma aceleradinha.
coisas que mais vão fazer o seu olho brilhar é você perceber quantas coisas você consegue fazer na bateria utilizando um rudimento só. Por quê? Você vai começar a perceber o poder que você tem combinando sons, combinando a complexidade das coisas. Por isso que às vezes a gente vê o batera tocando, cruzando as mãos e voltando ao normal, e colocando uma baqueta por baixo do braço, girando ela para cima e fazendo a mesma coisa. Tudo aquilo ali é coordenação motora. Só que é importante você perceber que para você chegar naquele nível, você precisa entender passo a passo as coisas que vão te agregar até chegar lá. Porque se você subir de degrau e já sair copiando e conseguir realizar, tudo bem, ótimo. Só que como você vai conseguir passar aquilo ali adiante em uma música? Você consegue perceber as nuances, os detalhes até chegar lá? Então você está aqui e copiou aquele vídeo da internet. Copiou, ótimo. Pegou aquilo tudo. Na hora que você for tocar numa música simples, e a música é lenta, a música ela é um pouco mais ritmada, ela tem um pouco mais de swing, você percebe que aquele paradido ele se encaixa ali, mas você ainda não sabe como. É importante você perceber que existe um estudo por trás daquilo, existe uma criatividade por trás daquilo, existe uma ousadia em você pegar aquilo, o rudimento, no caso, misturar ele com algo novo, ver a banda, sentir aquilo e ver aquilo acontecer de verdade. Então, para você entender esses processos, é importante você perceber que todo o conteúdo, todas as ideias, elas passam por algum lugar. Pode ser na igreja, pode ser em um ensaio, pode ser ouvindo uma música e lembrando de um estudo que você fez. A nossa cabeça, principalmente a cabeça do batera, é uma cozinha. Por quê? Ali você consegue combinar várias coisas ao mesmo tempo e ver se funcionou, ver se ficou legal, ver se trabalhar um pouquinho mais de impacto, que é o que a gente diz na música, que é a dinâmica. Trabalhar um pouco a dinâmica, trabalhar a coordenação com a dinâmica, trabalhar a rítmica. Você vai perceber que existem muitas coisas para um som ficar bom. Só que o mais legal é o backstage, é onde ninguém está te vendo. É você estudar aqui, fazer algo legal, ouvir um som, combinar ali. Porque quando chegar lá, no ao vivo, na igreja, com a banda, ou às vezes até em uma gravação, ninguém viu, mas você já viu antes. Então o que acontece? Não tem surpresa. As pessoas elas vão ficar com a boca aberta, mas você sabe que aquilo ali já deu certo, porque você praticou. E se praticou, você sabe que não vai dar bosta. É simplesmente algo que vai surpreender o resto da banda, mas para você, bom, eu estudei, eu sei como é que é, sabe? Vai bater aquele ego, mas se você já fez isso, você sabe como é. Você pode comentar uma situação que você já passou e você vai ver que aquilo ajudou você a crescer, principalmente na sua confiança. Você olha para dentro de você e vê que aquilo funciona. Então, para todo o exercício, para toda a realização que você for fazer na bateria, você vai precisar de uma coisa muito importante, que é a prática rotineira. É trabalhar com constância. É hoje praticar um pouquinho, amanhã praticar mais um pouco. Ah, eu tenho um dia cheio. Chega à noite, bota um fone, faz como eu faço isso. Eu boto um fone, me fecho no quarto, vou lá no fundo do estúdio, fecho a porta, encosto lá e faço tudo sozinho. Porque na hora que eu for tocar, quando eu for performar, quando eu for dar aula para alguém, eu sei o que eu vou transmitir. Então pratique. Entenda isso. Uma das coisas que sempre, às vezes, me deixava inquieto, mas eu sei que eu sou uma bosta, é jogar bola. Mas é importante, se você jogar bola, treine. Para não ter contusão, para não errar o drible, para ter algo inovador, para ter uma carta na manga. No mundo da bateria é do mesmo jeito. Você precisa praticar para ter uma carta na manga na hora da improvisação.
que na verdade na cabeça do músico não é improvisação, é ensaio, né? Ele ensaia várias vezes, chega ali e funciona. O mundo da música é por aí. Então não tenha medo de praticar. Só que é importante ter um passo a passo, certo? Para finalizar a aula, eu faço um convite novamente. Vai estar acontecendo agora entre 26 de maio e 4 de junho a Apple Drums Sessions, que é um evento de bateria totalmente online, totalmente gratuito. As aulas vão ser fechadas, não vai acontecer aqui dentro dessa rede social. Ela vai só acontecer dentro da escola e os participantes vão ter que ter feito a inscrição prévia para receber o e-mail e ver que vai acontecer tudo certinho, logicamente, né? Então vou ficando por aqui. Se inscreva no evento, se inscreva na Apple Drum Sessions, se inscreva no canal. Se essa aula foi útil para você, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e vamos avante. Estamos de volta, bateras. Estamos de volta.